Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre os micro-organismos. Lembram da aula anterior? Nós falamos sobre os vírus, protozoários, né? As microalgas, bactérias e conhecendo um pouquinho como elas atuam, né? Na natureza. E hoje, na página 11, coloquem o livrinho de vocês na página 11, vamos falar sobre o uso do micro-organismo pelos humanos. Será que todo esse tipo, né, de micro-organismo que nós conhecemos, eles fazem mal, só fazem mal para a nossa saúde, eles não contribuem em nada? E hoje nós vamos entender qual é o papel dele na vida dos seres humanos. Vamos lá. Colocando na página 11, está escrito assim: uso, né, de micro-organismos e seres humanos. Então a gente precisa entender qual é esse papel, né, deles. Então vamos lá. Quando falamos em micro-organismo, é comum pensar nas doenças. É isso que a gente pensa, né? Que eles nos fazem mal. E vamos entender qual é o procedimento deles na vida do ser humano. Que eles podem causar, mas poucas espécies fazem mal aos seres humanos. Nesse momento, vamos conhecer relações que os seres humanos podem estabelecer com o micro-organismo, as quais em geral são positivas, uma vez que esses seres vivos participem do processo que ocorre na natureza. O nosso corpo e podem ser usados na indústria para a elaboração de diversos produtos no nosso dia a dia. Uma parte da indústria, né, que o micro-organismo é muito usado, é nos alimentos e nas bebidas, né? Aqui no nosso slide está até onde eles atuam dentro da industrialização. Eles atuam no processo de toda fermentação, né? Aí nós temos o etanol, o vinagre, né? Os leites fermentados, as bebidas, os antibióticos, as vitaminas, os solventes, ácidos orgânicos, pão, queijo, né? Aminoácido. É um processo que recebe, né, o micro-organismo que faz o processo de fermentação nessa produção. E acompanhando aqui na página 11, vamos voltar aqui na página 11 e vamos ler junto, acompanhe aí. Os lactobacilos são um tipo de bactéria que consome açúcares do leite para obter energia, por meio de um processo chamado fermentação. Pegue um lápis de vocês agora e sublinhe aí no livrinho. Os lactobacilos, pode sublinhar. Os lactobacilos são um tipo de bactéria que consome açúcares do leite para obter energia por meio de um processo chamado fermentação. Até aí vocês sublinham. Continuando. Como consequência, o leite azeda, estraga. Azedar é estragar. E forma a coalhada, que é um ingrediente principal para fabricar queijo e iogurtes. Para a fabricação de certos queijos, além do uso de bactérias, também são utilizados determinados fungos. Uou, fungos! Sim, eles são necessários nesse processo, que altera o seu sabor, sua textura e até mesmo a cor. Por exemplo, o preparo do queijo gorgonzola é um queijo caro. Vamos lá. Originário da Itália, são adicionados fungos que fazem com que a massa do queijo tenha pontos verde azulados que dão sabor especial e o deixam com aparência cremosa. Olha que beleza, né?
já vimos que a bactéria e o fungo, ele é um grande aliado na produção de alimentos e bebidas. Continuando. Embaixo, aqui tem uma variação, né, de tipo de queijos, né? E eles não são baratos não, eles são caros. Continuando, abaixo da gravura do queijo, os fungos unicelulares, conhecidos como leveduras, são muito utilizados na fabricação de pães. Ao serem adicionados na massa do pão, as leveduras se alimentam dos açúcares do ingrediente e liberam gás carbônico por meio da fermentação. E esse gás que faz a massa crescer e ficar macia, essas leveduras são comumente conhecidas como fermento biológico, né? Eu acredito que todos vocês já viram. Quando a mamãe vai fazer aquela massa da pizza, a massa do pão, e ela pega aquele fermentinho ou em tablete, né? Tem tabletezinho, ou tem ele já dissolvido como um pó. E ela, quando coloca ele junto com outro ingrediente, ele começa a fazer borbulhar, né? Ele começa a inchar. E aquele processo que ele faz é o que ele vai fazer na massa. Ele começa a fermentar essa massa e faz essa massa crescer, né? Aqui embaixo nós temos o que a mamãe faz em casa, né? Nós temos aqui, acho que é um padeiro, né? Fazendo uma massa, sovando uma massa, porque ela cresceu, e quanto mais ele sovar, mais fermentar, o fermento vai fazer a fermentação melhor e vai começar a crescer essa massa. Na página 12, continuando, falando sobre os micro-organismos, nós temos um desafio e um jogo rápido. No desafio está escrito assim, para vocês fazerem. Você já sabe que o fermento biológico, que é chamada levedura, é o que faz a massa do pão crescer? Mas você sabia que existe mais um tipo de fermento? Além do fermento biológico, formado pelas leveduras, existe outro tipo, chamado de fermento químico. Qual será a diferença entre eles? Converse com alguém de sua família ou com vizinhos para tentar responder a esta questão. Se necessário, faça uma breve pesquisa, tá bom? Vamos fazer essa pesquisa. No jogo rápido, tá assim. Com base no que você aprendeu até o momento, marque V para as verdadeiras e F para falsas. Vocês vão ler e vão responder se é verdadeiro ou falso, ok? Nós falamos sobre as bebidas, nós falamos sobre os alimentos, agora nós vamos falar sobre os biocombustíveis, que está aqui no nosso slide, que é o etanol, né? Como acontece o processo de fermentação na parte do biocombustíveis. Então vamos lá, acompanhem comigo a leitura. Os biocombustíveis são importantes para muitas atividades humanas, especialmente aquelas relacionadas ao uso dos motores, como transportes de carros e ônibus, e na produção da indústria, que, né, oferece esse produto para as máquinas. Uma das principais fontes de combustível do mundo é o petróleo, por meio do qual se produz a gasolina, o diesel, entre outros. Então vocês vão pegar o lapisinho de vocês e vão sublinhar desde os combustíveis até entre outros itens. Sublinhem, por favor, o caderninho de vocês. Tudo que eu pedi para vocês sublinhar, vocês sublinham, tá bom? Continuando. Os biocombustíveis normalmente são produzidos com base em produtos de origem vegetal, como cana-de-açúcar, a soja, o milho, e sua fabricação envolve a participação de micro-organismos. Olha eles aí de novo fazendo um papel fundamental na indústria.
O uso do biocombustível mais utilizado é o etanol, é o que nós vimos aqui nos nossos slides. Usado como combustível de automóvel, por exemplo. Ele é produzido por meio de fermentação de cana-de-açúcar por leveduras. Olha aí, de novo o fermento, levedura. Ele também é utilizado nos combustíveis. O mesmo tipo de fungo utilizado como fermento de pão, né? Então, nós também temos esse mesmo processo de fermentação nos combustíveis. Indo para a página 13, coloquem aí no livrinho de vocês, dando continuidade. Vamos falar do tratamento de resíduo e recuperação ambiental. Vamos lá, acompanhe a leitura, por favor. Como os vimos no primeiro bimestre, os organismos decompositores, bactérias e fungos, têm a capacidade de decompor a matéria, ou seja, quebrá-la nas menores partes possíveis, de modo que ela seja desfeita e seus nutrientes sejam reaproveitados, e por outros seres vivos, iniciando um novo ciclo da matéria. Essa capacidade permite que certo micro-organismo seja utilizado para o tratamento de substâncias líquidas que sobram nas produções industriais e são jogadas em rios, ou até mesmo para recuperar ambientes que foram contaminados por produtos químicos como óleo, fertilizantes ou combustíveis. Nesses casos, são utilizados micro-organismos específico que consegue destruir o material indesejado. Por exemplo, no caso das áreas contaminadas por petróleo, é necessário utilizar micro-organismos que consigam decompor esse elemento. A desvantagem do uso do micro-organismo em ação como essa é que, dependendo da quantidade de matéria a ser degradada, pode levar muito tempo, alguns anos, para se conseguir o resultado esperado. Então, aí na foto, né, da página que nós estamos lendo, da página 13, nós temos uma área toda contaminada. Vocês estão reparando? E aqui embaixo está assim: para controlar um grande vazamento de petróleo ocorrido no Golfo do México em 2010, foram utilizadas bactérias capazes de degradar esse material. Né? Nós nunca imaginaríamos, né, que a bactéria seria uma grande aliada nesse processo para limpar, né, novamente a natureza. Partindo daí, a gente já está sabendo o processo que ela faz nos alimentos, né, das bebidas, na natureza. Vamos agora ver sobre as pesquisas científicas, dando continuidade. Vamos lá. Os exemplos de uso de micro-organismos que vimos até agora são resultado de pesquisas, observações e muito estudo. Além desses, existem outros vários exemplos, como contar as possibilidades que ainda estão sendo pesquisadas. As áreas de saúde, meio ambiente, agricultura e indústria são geralmente as que mais utilizam os benefícios do estudo dos micro-organismos. Cada nova descoberta testada e aprovada pode resultar em benefício para toda a sociedade. Então, nós somos completamente dependentes dessas pesquisas, né? Nós precisamos, né, entender que a ciência, ela nos ajuda e coopera muito, né, com o ser humano. Dando continuidade, nós temos um trabalhinho na página 14, tá? É um trabalhinho muito rapidinho de vocês fazerem. O material, bom, o título do trabalhinho é assim, ó: micro-organismo presente no nosso dia a dia.
Materiais necessários para fazer esse trabalhinho: um pacote de gelatina incolor, uma xícara de caldo de carne, 6 copos plásticos descartáveis, 2 hastes flexível com ponta de algodão, plástico filme, tesoura sem ponta, etiqueta adesiva e lápis. Professora, eu preciso fazer isso agora, correndo. Não, não, tá? Você depois com calma, você faz esse trabalhinho e na página seguinte vai te dar o número de copos e do lado você vai responder, tá bom? Sobre a sua experiência. O local de coleta, o que você imaginou, o que observou após uma semana, que vocês vão colocar aqui, tá bom? Nessa mesma página, na página 15, tem algumas perguntinhas sobre o que você fez. Qual dos copos apresentou os primeiros sinais da presença do micro-organismo? Aí você vai botar o número do copo. Qual dos copos apresentou maior quantidade de micro-organismo no final de uma semana? Você vai colocar. Algum copo não apresentou sinais de presença de micro-organismo? Aí você vai botar. Número 4. Por que foi necessário preparar um meio de cultivo? Água, gelatina e caldo de carne. E 5. Comente com os colegas e o professor o que mais lhe chamou a atenção a realizar experimento. No número 5, nós não temos como conversar quando você estiver fazendo esse trabalhinho. Mas você pode escrever, tá? Aqui no final, qual foi a sua opinião. E quando nós tivermos uma aula ao vivo, uma aula de ciências, vamos conversar sobre esse trabalho juntos. E já está chegando essa aula, tá? E dando continuidade, nós temos uma paginazinha sobre o que você aprendeu, que fecha essa matéria. Aí vocês vão fazer essa atividade, tá? Beijinho, crianças. Fiquem com Deus. Amanhã estamos aí de volta, juntos, tá? Amanhã nós temos, quinta-feira, outra aula ao vivo, tá? De história. Não esqueçam de entrar na aulinha, tá bom? Deus abençoe o dia de vocês.